Olha, meu assunto hoje são vários assuntos, né? E entre os quais o ajuste fiscal do governo, que está em votação na Assembleia Legislativa. Minha convidada hoje é a deputada estadual Isolda Dantas, do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, Isolda. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes da 96. Bom dia, amiga que trouxe um cafezinho aqui bem especial. Pois é, Dona Edileuza. Dona Edileuza. Né? Que vai nos trocar pelo povo do Rio de Janeiro, né? Eu soube dessa informação. Não faça isso, Edileuza. Nosso Rio é muito melhor. Bom dia aos companheiros e companheiras que estão aqui no estúdio. É um prazer, Diógenes, conversar aqui com você. Estou pensando na Assembleia, George. Deputada, a senhora relatou mensagem sobre a reestruturação das secretarias do governo. Em que pé está essa matéria? Quando é que ela vai ser votada no plenário? Então, a matéria passou pela CCJ, eu fui a relatora, para o ouvinte entender. A governadora mandou um projeto para a Assembleia que é de reorganização, em que em absoluto cria nenhum cargo, né? Muito pelo contrário, ela otimizou cargos da Secretaria de Turismo, de outras secretarias e trouxe, né, para a Secretaria da Mulher, como também para a Secretaria da Agricultura Familiar, que foram as duas que foram reestruturadas, né? Então, só para entender, não há nenhuma criação de cargo, mas é óbvio, todo governo que ganha as eleições apresenta uma proposta de programa de governo. Nem no caso da Sejuc, porque foi criada uma outra secretaria de foi mulher. dividida. A Sejuc, todo o tema das mulheres, e você está falando aí de feminicídio, inclusive hoje nós vamos debater isso, era tudo junto da Sejuc, né, que era a Secretaria de Justiça e Cidadania. Por isso que eu estou falando do programa de governo. Quando a governadora fez a campanha, o diálogo que ela estabeleceu com as mulheres, com a juventude, com os LGBTs, era que criaria um organismo de política para esses setores. Isso foi feito desmembrando da Sejuc. Isso, e não só por isso, mas também pela necessidade que era do foco que essa secretaria precisava ter, Diógenes, no tema da segurança pública, né? Então, assim, ficava tudo muito nebuloso, um monte de questões. Tratava o tema das mulheres apenas como polícia, o tema da juventude, e não é isso. Nós sempre defendemos coisas diferentes. Então, ao dar mais foco no tema da segurança pública, que eu acho que foi um acerto muito grande que ela fez, também respondeu a uma demanda que ela tinha dialogado na época da campanha, que era essa Secretaria de Mulheres e da Juventude. Então, ela dividiu a Secretaria de Esporte, se agregou à Secretaria de Educação e a SEARA, que já existia, que era apenas de regularização fundiária, ela agregou o tema do desenvolvimento territorial e agricultura familiar. Então, eu digo que a governadora, com o mesmo cargo, ampliou, né, as funções, e a Secretaria de Agricultura Familiar tem, inclusive, já desenvolvido um papel muito interessante nesse processo, até porque estamos tendo inverno, né? Graças a Deus teve chuva no dia de São José, antes de ontem, em vários lugares. Mas o que eu estou dizendo é que esse projeto, ele reorganiza o funcionamento do Estado sem ter nenhum ônus, né, de criação de carga, até porque o Estado, na condição que não está, não é possível. Então foi um reordenamento, né, dessas funções e dessas estruturas de governo, né? Sejuc, só para explicar para o nosso ouvinte, a Sejuc não faz parte, claro, do sistema de segurança, porque tem sua secretaria, que é a Secretaria de Defesa Social, Segurança Pública e demais, Polícia Militar, Polícia Civil, mas a Sejuc tem a questão dos presídios. Isso. E essa coisa está muito conexa. Está muito conexa com a questão da segurança pública, né, deputada? Não, necessariamente. Hoje o Rio Grande do Norte tem vários presídios e não é possível dialogar segurança pública sem ter uma relação, inclusive com o governo federal, Diógenes. Porque, por exemplo, Mossoró hoje é uma cidade que tem um presídio federal, que é necessário, fundamental, que estabeleça um diálogo com o governo do Estado, porque tem consequências para o Estado ter um presídio de segurança máxima aqui. Então, esse tema de administração do presídio foi um tema que a governadora deu muita ênfase para que a gente possa fazer um debate, para que não só um debate, mas as políticas têm um foco para resolver o problema, porque a gente não possa viver... E a gente não volta a ver caos como nós vivemos, né, em Alcaçuz e companhia. É isso aí. Então, a senhora relatou, o seu relator já foi aprovado? Isso, é isso que eu ia falar. Nós aprovamos na CCJ, depois da CCJ, ela vai para a Secretaria de Finanças, que agora quem está como relatora é a deputada Cristiane Dantas, depois ela segue para a Comissão de Administração. E ainda tem um trâmite ainda. Tem, porque precisa tramitar, é fundamental. Um projeto para chegar para votação, ele tem que passar por vários olhares, né, para que ele chegue em votação num processo bem amadurecido.
Né? Não chegue a queimar roupa e vote e depois veja que tinha erro, né? Ou que não era necessário. Foi o tempo do deputado Lagartixa, né? Que só fazia balançar a cabeça, né? Então depois ela vai para a administração e aí segue para o colegiado de líderes e depois ele segue para a votação em plenário. É um processo lento, mas eu considero extremamente necessário. Nós estamos mudando a estrutura de Estado. Isso não pode ser tão precipitado. Claro. O governo até poderia ter pressa nisso. Isso, poderia ter pedido regime de urgência. Estamos no terceiro mês, inclusive, né? Então, poderia ter tido pressa, mas a governadora preferiu respeitar o rito eu acho do legislativo. Eu acho que a governadora tem tido muito cuidado nisso. Ela só pede regime de urgência naquele que realmente é necessário, como, por exemplo, o decreto de calamidade. Esse ela pediu, como também dos royalties, né? Da antecipação dos royalties. Isso, ela solicitou regime de urgência, porque, de fato, o tema do atraso dos servidores ninguém pode esperar. Então, e a Assembleia de pronto respondeu. Acho que a Assembleia de hoje tem apresentado uma maturidade impressionante. Eu cheguei na casa há 2 meses, mas acompanho até mesmo os deputados de oposição, né? A maturidade que tem, por exemplo, o tema dos royalties. Todos os deputados, quer chamar vereador ainda na ideia de ser vereadora lá em Mossoró, os deputados todos votaram com observações, e que é normal, mas todos votaram a favor, compreendendo a necessidade. Porque o secretário de Planejamento disse, e eu concordo com ele... Aldemir Freire, esse era um dos piores negócios se o Estado estivesse bem. Então, o Estado foi obrigado a antecipar os royalties. Se o Estado tivesse com uma saúde financeira bacana, esse seria o pior negócio. Como o Estado não está, é um remédio amargo, porém necessário, o tema da antecipação dos royalties. E é bom deixar claro que não é um remédio que vai resolver... Não vai. O déficit bilionário do governo do Não Estado, vai resolver. Né? Vai amenizar o dos inativos. Isso que o royalties ele só serve para pagar a folha dos inativos. Liberando a conta 100 para outras despesas. Claro, que é em torno de 100 milhões por mês. Tá, então temos aí essa reestruturação, reordenamento da gestão. Como é que está a PEC do teto de gasto? Já passou essa semana, né? Passou. Ou semana passada? Não, semana passada passou na CCJ, só que o deputado Alisson pediu vistas ao processo. Alisson Bezerra, né? E na CCJ de terça-feira, que toda terça-feira tem CCJ, foi aprovado, né? O relator é o deputado George, já foi aprovado, e é interessante, esse não é uma PEC comum. Eu gosto muito de dizer, para ver um debate com o deputado Hermano, deputado dizer que a gente estava com dificuldade de chamar a PEC de teto. Eu disse que não é problema de semântica. O problema é porque é diferente. Não se trata de teto, não tem teto. O projeto, ele é como se fosse um gatilho. Há um controle das despesas de acordo com as receitas. Se a receita crescer, libera para gastar. Isso é básico. Mas não deixa de criar um limite o teto. Não, mas não tem. Aqui... Não, mas não tem limite, Diógenes. Assim, se a gente arrecadar 100 milhões, está liberado 100 milhões. Lógico que tem um percentual da receita corrente líquida, em torno de 70%. Mas não tem teto. O teto é a arrecadação. Se arrecadar muito, gasta muito. Se arrecadar pouco, gasta pouco. E com uma diferença brutal do que foi a PEC 55 que foi aprovada em nível federal. Está completamente fora desse controle saúde, educação e segurança. Diferente do que foi a PEC, que congelou por 20 anos saúde e educação. É muito diferente. Esse era um debate que eu travava com o George, porque ele dizia que nós fomos com muita força contra a PEC 55. Eu digo, estamos. Agora, a proposta que a governadora mandou para a Assembleia, em nada tem a ver com a PEC 55, é muito pelo contrário. Está equilibrando, mas está excluindo as áreas essenciais A senhora falou que o governo vai respeitar a segurança, a educação, a saúde, mas recentemente a Polícia Civil e suas associações apontaram corte de gastos na Polícia Civil. Como é que está essa história? Porque isso já descumpre e cria uma contradição diante desses limites que estão sendo discutidos na Assembleia Legislativa. Não descumpre porque a PEC não foi aprovada. Né? Tem uma diferença. Mas tem uma diferença. O governo estabeleceu um contingenciamento. Na verdade, não é nem ainda o teto, que o teto realmente a senhora lembrou bem. Isso. Não foi aprovado. Mas no decreto de contingenciamento também foi respeitado segurança, saúde, educação. E a notícia é que a Polícia Civil aponta aí um corte aí de 10 milhões de reais, em torno de 10 milhões de reais,
do orçamento da Polícia Civil. Não, tem uma diferença. Aí. Tem uma diferença do que é corte e do que é contingenciamento. Tem uma diferença. Corte é quando você exclui do orçamento e você não pode mais gastar. Contingenciamento é você retém, que a qualquer momento você pode liberar. Então, a PEC, essa PEC que nós estamos... Já tem vários nomes. Tem lombada eletrônica... Mas eu insisto, contingenciamento, decreto de contingenciamento, estabelece que não, essas áreas estarão respeitadas, serão respeitadas a execução orçamentária. Aí como você contingencia 10 milhões da Polícia Civil? É isso. Bom, isso aí eu acho que tem inclusive eu acho que tem que ver até que exatamente isso eu vou tacar te devendo. Quais são exatamente os aspectos que foram contingenciados? Pode ter sido de áreas operacionais, pode ter sido coisas que não implicam necessariamente. Eu até, quando nós recebemos na Assembleia, o comunicado que o governo nos fez é que essas áreas estavam preservadas, né? Então, assim, teria que ver exatamente se de fato tem isso e quais são, se são setores que... E aqui eu estou dando voz só ao que eu, inclusive em entrevistas, tratei com a Polícia Civil. Fico te devendo dizer quais são os itens da Polícia. Inclusive, eu tratei disso ontem com a governadora, eu tive uma agenda com ela ontem, em relação a isso, e ela dizendo que foi obrigada, lógico, pela condição do Estado, a fazer esse contingenciamento. Mas lembrando que contingenciamento, a qualquer momento, ele pode ser descontingenciado, como é que a gente chama. Mas em relação a esse tema, essa PEC, como é que ela está? Ela tramitou pela CCJ, como se trata de uma PEC, ela tem que ser criada uma comissão especial na Assembleia, completamente além das comissões, é uma temáticas exclusiva só para esse projeto, porque trata de uma PEC. Essa comissão é definida pelo presidente da casa e o presidente, inclusive, define quem é a presidência disso. Essa semana o presidente deve definir quem é essa comissão e a partir daí segue o trâmite. É muito mais lento o trâmite, porque trata de uma medida constitucional, né? Um projeto de emenda constitucional. Então, é muito mais lento, tem que ser muito mais cuidadoso, que nós estamos mexendo com a nossa Carta Magna, que é a Constituição Estadual. Isso. Nós temos aí royalties aprovados, foi a primeira medida, na sequência foi a calamidade financeira. Quando é que a gente vê aí esse pacote, vamos chamar de pacote, de conjunto de medidas do ajuste fiscal da governadora? Qual é a perspectiva de tempo, de prazo, apesar do prazo de tramitação ser diferente de cada Olha, o ROD já foi aprovado, isso, né? Esse conjunto aí de questões. Tem outras questões, outros projetos que também está tramitando de forma mais tranquila, que é o tema que a gente está chamando de educação tributária, que é aquela coisa dos cidadãos e cidadãs pegarem suas notas fiscais e terem desconto no IPVA. Isso é novidade, porque antes não tinha, né? Acho que já está para ser votado. Tem o tema dos royalties, tem o tema da folha, né, da venda da folha. O royalties, essa próxima semana, a governadora me falou que vai ter uma rodada de conversa com os bancos, né, em relação... Porque, na verdade... Vai ser feito um leilão, né? Porque o royalties, na verdade, é um empréstimo, aí tem que ver quem tem o menor juro e essas coisas todas, né? Então, vai ter como se fosse tipo um pregão eletrônico, mas acho que vai ter uma conversa presencial, porque quem tiver o menor juro, leva, porque é isso que eu estou dizendo, não é um bom negócio, mas é o necessário. Se tivesse uma saúde financeira boa, isso não tem sentido você antecipar uma coisa e pagar juros para antecipar aquilo que já é seu. Faz a conta de mais de 80 bilhões só de juros, deputada? Porque na verdade dá em torno, dá em média de 400 milhões no limite, né? E porque faz uma estimativa, porque é o seguinte, cada mês vai depender do valor do barril, né? E agora, como o nosso petróleo, o preço é internacional, então, por exemplo, é uma operação de risco que o governo vai fazer. Mas, como eu falei, é necessário. De repente, que se o valor do barril estourar daqui a 4 anos, o Estado perde. Mas se o petróleo cair, o Estado ganha. Então, é uma operação de risco. E aí, em torno disso, são juros, porque é um dinheiro antecipado. É a mesma coisa a gente ir lá no banco e pedir dinheiro emprestado para pagar um... Nosso ouvinte aqui não se identificou, mas a pergunta é relevante, eu vou fazer. Gostaria de saber da deputada o que ela acha do novo gasto possível, do 13º e férias para os deputados. Se do mesmo... aliás, isso aqui foi aprovado no mesmo dia da calamidade financeira. A senhora tem posição formada disso? Há já uma decisão da governadora a respeito desse assunto? Vai vetar? Vai sancionar? Ou vai deixar para lá e a Assembleia promulga? Olha, esse é um tema que, inclusive, foi bastante confuso, principalmente para nós que estamos chegando agora. Nós, novatos, não vamos receber nada disso aí, né? Porque nós não éramos deputada antes. Mas o fato é que isso os deputados já recebiam.
Já recebiam. Até 2015, todos os deputados recebiam 10º, férias, normal. Como vereadores recebem, como é normal receber. Entendeu? O que aconteceu o que a Assembleia foi regularizar algo que já existia. Não tem nenhum, porque acho que teve uma questão assim, meio que potencializada, mas é que esse caixa já existia. Mas também a forma como foi votado não, isso, aí isso eu concordo, inclusive... A coisa foi clara. Inclusive isso eu já disse, e os meus colegas, que eu respeito muito, nós temos divergência sobre isso, eu, inclusive, disse isso, que acho que a forma não foi tão... Igual tramita um projeto desse, por exemplo, como a PEC, não foi, e eles sabem disso, eu estou dizendo aqui porque já disse, né, lá na Assembleia. A minha posição é que a governadora vete. Né? Sim, ela já pediu a sua opinião? A senhora não, a governadora, ela tem determinados casos que ela não nos consulta, né? E é normal. Mas ela já deu uma sinalização? Não, eu não conversei com ela sobre isso. Eu não conversei com a governadora sobre isso. Ela soube da minha opinião, porque eu dei uma entrevista e disse isso. Ela também não emitiu opinião sobre a minha opinião, mas como eu sou uma deputada partidária, né? E tenho autonomia, não é porque eu sou de situação que necessariamente eu tenho que pedir opinião à governadora para tudo que eu vou emitir minha opinião, claro. Pelo contrário, mas nesse caso aí, acho que a minha opinião é que a governadora deveria vetar esse projeto. Não sei a opinião dela, porque não tratei, então seria mera especulação dizer aqui o que ela vai fazer. Mas essa é a minha opinião sobre o caso. 2 assuntos que não tem nada a ver com ajuste fiscal. Primeiro, a escola sem partido vai voltar ao debate aqui no Rio Grande do Norte. E eu queria também uma palavra da senhora sobre a Casa do Estudante, essa situação que está vendo agora, inclusive uma decisão judicial para tirar lá quem não tinha situação regular. Aliás, dos 39 moradores, apenas um estava em situação regular. Vamos lá. Escola sem partido. Olha, eu acho, Deus, uma sociedade saudável e democrática não deve submeter a esse tipo de debate. Essa coisa de escola sem partido é brincadeira para quem tem massa cefálica. Mas está muito em voga hoje. Eu sei, é exatamente isso que eu estou dizendo. Ora, como é que a escola sem partido, como é que é uma escola sem partido, se tem toda uma ideologia agora me ajuda o nome. Não, mude. Tem muita ideologia. Pronto, tem muita ideologia nesse processo. Eles fazendo crítica de uma coisa que na proposta que deveria ser substituída é muito pior. Porque, ora, está dito lá na nossa Constituição que os professores têm liberdade de expressar suas opiniões. É óbvio, você não pode... Então, assim, esse debate de escola sem partido nada mais é do que um processo de amordaça dos professores, um processo de que você tem que doutrinar as escolas do modelo que tem que fazer. Porque, Deus, eu desafio alguém dizer aqui que um professor vai para a sala de aula ensinar os alunos a ser gay ou ser lésbica. Eu desafio. Essa coisa que apareceu na campanha eleitoral, de que nós do PT doutrinamos as crianças, isso é falso. Sabe por que as pessoas estão confundindo isso? Com democracia. Discutir Lei Maria da Penha é ideologizar as crianças e os jovens? Não, então esse é um debate que está vindo. Estou pronta para fazer esse debate. Porque eu defendo a escola democrática, que as pessoas, os professores, os alunos possam pensar livremente e não pensar a partir de que homem tem que vestir azul e mulher tem que vestir rosa. Isso não é ideologia? Claro que é. As pessoas têm que vestir a cor que quiser. Sinal trocado, né? Sinal trocado. Então, bom, é isso. O outro tema é sobre... Casa do Estudante. Casa do Estudante, nós ficamos sabendo da intervenção judicial. Imediato liguei pro secretário de Juventude do governo. O secretário me disse que o governo estava mediando, né, o processo. Tem tudo isso que você falou, né, que tem problemas na casa, mas isso por si só a casa tem não invalida de jeito nenhum a importância da casa. O governo ontem à tarde, me parece, já aconteceu uma reunião com a OAB e com o juiz que determinou a ação judicial para encontrar uma alternativa para que a ação tem pedido uma ação de despejo que seja feita de forma... Não, já foi feita. Não. A operação de despejo já ocorreu. Inclusive tem 2 ou 3 protestando do lado de fora, armaram uma rede. Então isso foi ontem, final de tarde, né? Antes de ontem. Isso já ocorreu mesmo. O despejo já ocorreu. Quem estava irregular já saiu da Casa do Estudante. Não, pois é, então, mas o governo, a informação que eu acompanhei, eu não acompanhei de perto, mas a informação que eu acompanhei do secretário é que o governo estava junto com a AB
encontrando mediar para que não fosse uma coisa muito traumática, mas me parece que é necessário ser, até para que a casa sirva para quem de fato precisa dela. Eu tenho mais um minutinho, eu queria uma opinião da senhora. Nós estamos no mês da mulher, né? E chama atenção aí o aumento de casos de feminicídios no país. Como é que a senhora vai tratar dessa questão no âmbito da Assembleia Legislativa? Olha, esse tema do feminicídio, nós sabemos que é consequência de uma sociedade que olha as mulheres como objeto. Então, essa xícara que é minha, eu posso botar ela para cá, posso matar, posso... Eu digo que a violência contra a mulher é a expressão mais dura do machismo. Porque a violência contra as mulheres, e eu sou feminista e trabalhei com mulheres há muitos anos, principalmente mulheres rurais, a violência ela nunca chega assim. O cara não chega assim, olha pra você e diz assim, olha, você não vai usar essa roupa, eu vou bater em você, vou puxar. Não é assim, é um processo de desconstrução da identidade, da autonomia, de tudo que aquela criatura é, e a sociedade legitima isso. Esse é o problema, Diógenes. Então, a vítima, ela vai sendo cercada, né, de forma muito, muito sutil, até o ponto dela conseguir não reagir a nada. Por isso que o movimento feminista que eu faço parte, diz assim, nós temos que nos antecipar à violência. Como é que você se antecipa à violência? Autonomia financeira, autonomia pessoal, conhecimento da legislação que as mulheres precisam ter. Porque você precisa gritar ao primeiro sinal de violência. Porque alguém diz assim, a mulher apanha porque quer. A mulher não apanha porque quer. Ela apanha porque ela não consegue sair de um processo de violência que é completamente dominada. Ela, para chegar à violência física, é um processo de dominação significativa. Então, esse tema do feminicídio que tem sido gritante, quero inclusive aqui parabenizar a OAB, que fez uma ação brilhante. Advogados que cometeu violência contra a mulher não pode ser advogado da OAB. Eu acho que é uma das ações mais fortes que aquela instituição que a gente respeita faz em relação para combater o feminicídio, para combater a violência contra a mulher. Então, parabéns aqui para a OAB, tem todo o nosso apoio em relação a isso. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa da deputada estadual Isolda Dantas, do Partido dos Trabalhadores. Ela é uma Dantas também de opinião forte aí. Você sabe que o deputado Vivaldo, que é uma figura que eu passei a admirar cada vez mais, ele diz que Dantas também, e aí ele diz que nós todos temos uma descendência de judeus, por isso que nós somos tão... Aí ele faz toda a árvore genealógica e vai lá explicando, me dá livros para ler. Então, ele diz que eu sou primo legítimo. Se ele encontrar com você, você vira primo dele também. Eu também, eu sou seu primo também. Obrigado, deputada. Obrigada, querido, um prazer conversar com vocês. Vamos conversar mais vezes. Olha, o governo Bolsonaro apresenta proposta de reforma da Previdência para militares. Polícia Militar apreende 70 quilos de maconha. Ex-vereador Luiz Humberto Dias é preso pela Polícia Federal após ser condenado por estelionato. O governo cobra das companhias aéreas explicações por altos preços. Marinha abre inscrições para concurso com 54 vagas. ABC vence a Sul e mantém a chance de fazer a final do segundo turno. Tudo isso você acompanhou no Jornal 96. A todos um bom dia. Vem aí o Padre Francisco com o programa Fé na Vida. E eu amanhã vou de volta com o Jornal 96. Um abraço, Lugo. Até amanhã, hein? Até amanhã, Jorge. Até amanhã. Tchau.